Outra questão que está sendo discutida em Brasília, você ouviu falar agora há pouquinho da reforma política, não sabemos se vai chegar a tanto. Mas poderia, por exemplo, abrir novamente ou reabrir a discussão, se o país deve continuar um país presidencialista como ele é hoje, ou se ele poderia voltar a ser um país parlamentar. Parlamentarismo existiu na época do segundo reinado. O país era parlamentar. Dom Pedro II é verdade que era um parlamentarismo tropical, mas era parlamentarismo, não é? Aí veio República e depois nós tivemos parlamentarismo durante o período do João Goulart. Depois não mais. O advogado, o doutor Alberto Rolo, está aqui conosco. Ele que é vice-presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB aqui em São Paulo. Doutor Rolo, boa noite. Obrigado pela gentileza. Boa noite, Ronaldo. É sempre uma alegria estar aqui com você e com o seu público. Muito obrigado. Bom, e aí, há condições nesse momento, na sua opinião, da gente discutir se a gente vai manter o presidencialismo ou vamos partir para o parlamentarismo? Olha, eu acho que, como você falou, tem coisas mais importantes para a gente fazer antes e mais simples de resolver do que chegar a uma reforma nesse ponto. Outra coisa, a gente já ouve falar em reforma política faz tempo, né, Heródoto? Eu já vim aqui e você já tocou nesse assunto várias vezes. Eu acho que já está na hora da gente pensar numa reforma profunda. E para que isso seja feito, eu acho que a gente precisa criar condições para se fazer uma constituinte exclusiva ou pessoas que vão trabalhar só nisso. Eu, infelizmente, a gente discute isso lá na OAB, não vejo condições do próprio Congresso que existe hoje. Teria que ter uma Assembleia Constituinte. A ideia é essa, porque você vai amarrar cachorro com linguiça, como dizia a minha avó, quer dizer, você precisa ter gente comprometida com reforma e não gente comprometida consigo mesma, né? Querendo fazer reformas que só vão beneficiar a sua situação, a situação daqueles que estão à sua volta. Então, para fazer uma reforma política profunda, eu acho que a gente precisa desvincular quem é parlamentar hoje daqueles que vão estudar as nossas necessárias reformas, né? Agora, Rolô, a Constituição não é muito jovem, é de 1988, pô. Não, mas já sofreu, acho, mais de uma centena de emendas. Praticamente 100 emendas, né? Nós estamos com, aliás, nós estamos no mês de outubro, fez 27 anos, é isso? 88? Exatamente. 28 anos fez a Constituição, agora há pouco. Não é, eu acho que na nossa, como você acabou de dizer, num país, né, tropical, que a gente faz as coisas do nosso modo, eu acho que não é ruim a gente ter uma Constituição que sofre essas alterações. Agora, desde que sejam todas alterações em prol da população, em prol da sociedade. Porque a gente tem visto, Heródoto, nós tivemos uma mini reforma ano passado, nós estamos em 2016, nós fizemos alterações em 2015, eu já falei disso aqui. Alguns pontos foram importantes, a gente está vendo agora. Nós estamos no meio do processo eleitoral, vai ter segundo turno agora, no final dessa semana. Um dos pontos importantes, por exemplo, foi organizar ou disciplinar o teto de gastos. Esse foi um ponto importante da reforma do ano passado. Mas essa bagunça partidária precisa mudar e a gente já tentou fazer cláusula de barreira e eu ouvi várias entrevistas lá do Congresso essa semana passada, falando em cláusula de barreira. Já tentou, a própria lei vigente hoje já tentou trazer a cláusula de barreira, só que o STF foi lá e disse que era inconstitucional. Então, será que a gente consegue fazer agora, através de uma PEC, agora, através de uma emenda constitucional, para valer? Outra coisa que eu ouvi hoje de manhã, hoje, né, durante o dia, num programa de rádio, o problema não é tanto o número de partidos. Os Estados Unidos tem 100 partidos, se sobressai em 2 partidos. Não tem problema a gente ter 20, 30, 50 partidos aqui no Brasil, desde que haja uma organização no Congresso. Aí sim, é uma ingovernabilidade você trabalhar com 28 partidos como é hoje. E aí vem a pergunta, será que o parlamentarismo resolve essa situação? Eu fico pensando, alguém fala, mas se tivesse parlamentarismo, o impeachment da presidente Dilma tinha sido resolvido com muito menos trauma. Eu vejo países como a Espanha, por exemplo, que supostamente é mais avançado que o Brasil, mais rico, está lá na Europa, né, tem mais história, eles estão faz meses tentando formar um governo e já fizeram 3 eleições, salvo engano, e não conseguiram fazer um governo. Será que isso é a estabilidade que a gente quer para o Brasil? Ou a gente não pode partir, já que não vai fazer uma reforma profunda, partir para algumas alterações no nosso sistema vigente, no nosso sistema atual? E aí fazer dar certo, o melhor do que isso que a gente está vendo, né, Heraldo? E essa proposta de acabar com a reeleição? Acho importantíssimo. É factível ou não? É possível. Agora, também já se fala, mas quem foi eleito agora em 2016, ou vai ser eleito agora domingo, já vem com direito adquirido de reeleição. Eu acho isso um absurdo, né? Mas é isso que o Senado tem falado lá. Vamos garantir o direito à reeleição de quem foi eleito agora. Ué, se eu fui eleito uma vez, eu não tenho direito a uma reeleição automaticamente, né? Agora, sabe... Ou a 2, ou a 3, ou tantas, né? Tantas quantas forem. Agora, sabe uma coisa que eu acho interessante também, a gente tem discutido lá na OAB? Fazer vedação de reeleição também para o parlamento.
porque aí também não precisam ser só 2 mandatos, aí podem ser 4 mandatos no máximo, mas se um deputado, se um senador que está lá há 4 mandatos não conseguiu mudar o Brasil, não conseguiu levar à frente ideias suficientes para mudar o Brasil, então dá lugar para outro, deixando, né, não podendo se reeleger, deixando lugar para outro, não esperando que a população faça isso automaticamente. Você imagina, 4 mandatos para senador são 32 anos. 32 anos? Mas tem senador que está lá esse tempo, Heródoto, você sabe disso. Tem senador que está lá esse tempo. Deputado, então, tem deputado com 10 mandatos. Se 10 mandatos não foram suficientes para ele atingir, não estou dizendo que são... Mudar a sua colaboração. Não estou dizendo que são parlamentares ruins, mas se em 10 mandatos, 8 mandatos não conseguiram dar sua colaboração efetiva, produzir leis, produzir trabalho legislativo suficiente para alterar o panorama do Brasil, então dá lugar para outro. Está cheio de gente aí com boas ideias. Você acha que eles vão abrir mão para uma Assembleia Constituinte exclusiva? Aí é o ponto que a sociedade tem que porque aí eles vão ser, vamos dizer assim, eles vão ser objeto da Assembleia. Com certeza. Mas eu acho que aí é o ponto que a sociedade tem que cobrar. Se a sociedade pode cobrar fim da reeleição, se a sociedade pode cobrar fim do financiamento empresarial como fez, e essa foi uma alteração importante também no ano passado, por que a sociedade não pode cobrar uma Constituinte exclusiva? Só para isso, só para esse ponto. Porque eu fico pensando, os próprios deputados, os próprios senadores legislando contra os interesses deles, né? A gente fala em votação de lista fechada, eu ouvi falar também esses dias. Lista fechada me parece um atentado contra a democracia. A democracia não é o cidadão, o eleitor, escolher quem que ele quer que governe os seus destinos. Se eu fizer lista fechada, eu vou abrir mão disso, vou dar para o partido escolher. Quer dizer, sabe, esse tipo de mágica, né, que sai da cartola agora de última hora, porque é lógico, o Brasil está atravessando uma crise ruim, a gente não aguenta mais ver roubalheira, não adianta mais ver não aguenta mais ver coisa errada, mas não com soluções mirabolantes, não com soluções mágicas. Entre tantas jabuticabas, eu acho que tem mais uma dentre tantas, que foi uma má cópia que nós fizemos da Constituição Americana lá em 1891, quando o Brasil proclamou a República. Ou seja, nos Estados Unidos, o cidadão não pode ser membro do Legislativo e fazer parte do Ministério. É uma coisa ou outra. Aqui não, aqui o cidadão, ele é deputado, ele vira ministro, aí precisa votar, ele é exonerado, vai lá, vota e no dia seguinte é reintegrado no cargo. Eu desconfio que não deve ter lugar nenhum do mundo isso. Essa é uma crítica que se faz a esse sistema presidencialista que nós temos. Quer dizer, então tem que fazer um governo de coalizão, você tem que trabalhar com os partidos do Congresso, essa é uma das dificuldades que o presidente Michel Temer está tendo, né? Então, para isso, você acaba agraciando, né, num bom sentido, no sentido moral, né, agraciando os partidos com ministérios para que eles façam, compõem essa maioria. Talvez pudesse ser alguém do ministério, mas veja, se eu eleger você para deputado federal, eu espero que você fique lá 4 anos como deputado federal. Com certeza. E não simplesmente abandone para ser candidato a prefeito agora, em qualquer das cidades do país. E ainda tem gente que assume esse compromisso. Olha, se eu for eleito, eu não vou sair. E depois sai. Não, tem gente até que registra em cartório e depois não cumpre, né? São Paulo nós temos um caso aqui. Pois é, então, esse controle a sociedade tem que fazer. Eu acho que a nossa sociedade amadureceu muito, Heródoto, nesses últimos anos com as crises. Eu acho que essas manifestações, e a internet ajuda, e a manifestação na rádio, e a imprensa colaborando, a sociedade amadureceu muito. Eu acho que a sociedade já está pronta para um próximo nível, um próximo passo. E, de repente, essa Constituinte originária vai ser esse passo importante. Porque eu não vejo o eleitor, nós estamos no meio, né, do mandato, começou agora em 2014 para os deputados federais e alguns senadores também. Eu não vejo o eleitor conseguindo cobrar desses deputados, desses senadores, olha, precisamos fazer tal reforma política ou tal ponto, ou vamos falar da cláusula de barreira, ou melhorar o sistema de financiamento, né, ouvi alguém dizer também de limitar o próprio gasto do candidato rico, né, porque, e é um raciocínio interessante, quer dizer, quem é rico, quem tem dinheiro pode gastar 100% do limite fixado pelo TSE. Hoje a regra é essa. Então, vamos colocar o candidato que é rico também no mesmo limite dos outros candidatos? Que seja 10% de doação para a pessoa física, que é o que é possível, né? Senão a competição não fica igual. Isso, né? Mas será que a sociedade consegue cobrar isso do seu deputado, do seu senador? É outra história. Quem está aqui conosco, o doutor Alberto Rolo, que é vice-presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB aqui de São Paulo. Rolo, qual é a avaliação que você faz das eleições desse ano sem, aquilo que você lembrou agora há pouquinho, o financiamento privado das campanhas eleitorais?
Foi a primeira eleição que isso aconteceu, não é? Com essa alteração que houve no passado, e me parece que o resultado é positivo para a sociedade. Houve um barateamento inquestionável do custo das campanhas. Parece que caiu de 7 para 2 bi. Pois é, então um barateamento enorme do valor de campanha, então menos dinheiro para ser gasto em campanha. Eu não posso dizer que está errado gastar dinheiro com campanha, mas pelo menos gastar menos dinheiro, gastar alguma coisa factível, alguma coisa que dá para pensar, dá para imaginar, não é? Agora, infelizmente, a gente está vendo movimentações no sentido de já mudar isso para 2018, né? Voltar lá, né? Se não voltar o financiamento das empresas, porque todo mundo já vinculou o financiamento de empresa com corrupção, mas pelo menos mexer no fundo partidário, ou criar uma outra espécie de fundo partidário. É o tal do fundo eleitoral, é isso ou não? O fundo eleitoral, que é dinheiro público. Vamos lembrar que o fundo partidário é dinheiro do orçamento da União, que é repassado para o TSE e o TSE distribui pelos partidos políticos de acordo com a votação que teve para deputado federal na eleição anterior. É dinheiro público, Heródoto. Quer dizer, então, se hoje é 900 milhões, vai para 1 bilhão e 800 ou vai triplicar para 2,700, vai sair do nosso bolso. Dinheiro público, exatamente. Quer dizer, então, eu não sei se essa realmente é uma solução, mas os deputados não gostaram do resultado dessa eleição de 2016. Ah, não gostaram? Porque não tinha dinheiro, não. A gente viu que as campanhas eleitorais realmente empobreceram, os custos caíram de material de campanha, de gastos com marqueteiros. Empobreceu, mas o memorário na televisão e no rádio. Quer dizer, o cidadão pode aparecer lá, não precisa contratar nenhum, né? Esse é um dos maiores custos. Embora a gente fala, né? A lei fala, a Constituição fala, horário eleitoral gratuito. Na verdade, não paga pelo espaço, mas paga a produção, e a produção é cara, lógico, né? E você viu que teve cidades aqui no segundo turno no Brasil que, inclusive, quiseram reduzir 10 minutos para cada candidato. Eles fizeram um acordo entre eles para fazer 5 para custar menos, né? E teve lugar que a Justiça Eleitoral não aceitou, Heródoto. Quer dizer, eles quiseram gastar menos, aí a Justiça Eleitoral falou, são 10 ou 10 teve também minutos. de espaço para todo mundo fazer debates. Todos os veículos de comunicação fizeram debates com todo mundo. Não. Então, ele teve muito espaço para poder dizer o que pensa, o seu programa de governo, convencer as pessoas a votar nele. Eu acho que teve um espaço imenso. Teve Nós mesmo aqui demos espaço. Essa também foi uma das alterações do ano passado. A gente chegou a ter blocão, né, de 40 minutos, 50 minutos diários no rádio e na televisão. Agora foram 10 minutinhos só e mais aquelas vinhetas, né, ao longo da programação, que eu acho que atinge muito mais a população, porque você está assistindo a sua programação normal, ouvindo rádio, e você ouve aquela propaganda no meio da programação. Quer dizer, você acaba prestando atenção. Acho que produz mais eficácia, mais eficiente do que aquele blocão que o pessoal simplesmente mudava de canal, ou alugava o DVD, ou a locadora e ouvia, né? Hoje tem o Netflix. Hoje tem o Netflix, é verdade. Rolão, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Obrigado pela gentileza.